vamos deixar a apresentação para o final. Vem cá, meu amigo, Pastor Hugo de Leon. Dá lugar. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Eu quero fazer menção somente no versículo de número 43. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo de número 43. Enquanto os irmãos encontram o texto sugerido, eu quero externar minha alegria de estar com os irmãos esta noite, podendo cooperar através da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar toda a igreja em nome de Jesus, aos obreiros desta casa, pastor Cláudio, que Deus abençoe o Senhor, sua casa, nos permitir ministrar nessa tribuna. Que Deus abençoe pastor Mateus, que é um amigo que o céu nos apresentou. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo de número 43. Se você encontrou o texto, diz amém. Diz assim o texto: tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Somente isso. Toma o seu assento em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta e me empresta aqui alguns minutos da sua atenção, irmãos. Olha para cá, olha para cá. Sem sombra de dúvida, nós estamos diante de um texto um tanto quanto conhecido de toda a igreja. Eu falo sem medo de errar, que todos que estão aqui essa noite, de alguma maneira, de algum modo, já tiveram contato com esse texto, talvez de uma forma direta ou indireta. Quem nunca aqui ouviu falar daquela família constituída por Lázaro, Marta e Maria, a qual o texto bíblico faz questão em dizer que eram amigos de Jesus. E aprove agora Lázaro ser acometido de uma enfermidade a ponto de parar dentro de um sepulcro, mas Jesus está distante e volta de uma distância considerável para tirar o amigo da sepultura. Então, quando a gente coloca o olho e o pensamento espiritual no texto, ele fala muito conosco, lições que, se a gente aplica na nossa vida, nós temos a vida transformada. Repara comigo, a princípio, quando eu olho aqui para o capítulo de número 11, eu vejo algo inusitado, até porque eu posso falar sem medo de errar, que aqui vai surgir um subprotagonista. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o centro do Evangelho, de Gênesis até Apocalipse, Jesus é o assunto. Só que quando chega aqui no capítulo de número 11, a gente percebe que surge um subprotagonista. Lázaro, ele vai se apresentar desta forma. Jesus está em cena. Lázaro é um personagem importante no texto. Só que é interessante, todas as pessoas notáveis dentro da Bíblia Sagrada, de alguma maneira, de alguma forma, elas se aparecem, se apresentam diante de um texto bíblico, falando, verbalizando. Só que perceba que no capítulo de número 11, mesmo Lázaro sendo um personagem fundamental para a gente entender o contexto, a gente percebe que ele aparece aqui neste capítulo calado. Ele não tem fala alguma, ele não verbaliza palavra nenhuma. Talvez agora alguém está pensando, é claro, até porque ele foi parar dentro de um sepulcro. Só que perceba até mesmo no capítulo de número 12, que depois que Jesus tira ele da sepultura, ele aparece e continua calado. E quando eu falo isso, eu preciso chamar sua atenção para a gente compreender uma verdade que vem de Deus. Tem hora que a gente tem que clamar mesmo, tem hora que a gente tem que colocar o joelho no chão, a boca no pó, gritar a Deus por um socorro. Lembra do cego Bartimeu? O texto diz em Lucas 18, se não me falha a memória, que ele estava clamando à beira do caminho porque necessitava de um milagre. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim.
estava tão necessitado de um milagre, de uma providência divina, que quando soube que Jesus ia passando na cidade, ele abre a boca e clama em alta voz. Alguns se aproximam dele e dizem: cala a boca, porque ele não vai te escutar, ele não vai te atender. Só que quanto mais mandavam Bartimeu se calar, mais ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Só que entenda, segura, Bartimeu teve que clamar, mas quando a gente olha para Lázaro, a gente vai entender. Ele vai obter o milagre vindo da parte de Jesus Cristo, sem verbalizar palavra alguma. E é isso que a gente precisa entender, porque tem hora que o céu, para agir na nossa vida, a gente tem que permanecer em silêncio mesmo. E por que, pregador? Porque às vezes quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, a gente atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Eu não sei se tu veio aqui essa noite procurando resposta de Deus, mas segura, porque eu preciso te dizer: Deus vai trabalhar através do teu silêncio também. Eu vou repetir para ver se você entende. Deus vai trabalhar através do seu silêncio também. Aí repara no texto comigo. É interessante que a gente percebe que de fato Lázaro vai ser acometido de uma enfermidade. A enfermidade agora assola a vida de Lázaro. E perceba comigo, todos aqueles que já passaram por algum tipo de enfermidade sabem que na maioria das vezes a enfermidade ela traz uma dor, não só uma dor física, mas uma dor mental, espiritual. E Lázaro agora vai ser acometido por essa dor, a dor da enfermidade. Só que olha para o texto com carinho e perceba comigo: a dor que atinge a vida de Lázaro faz a irmã chorar. A dor que atinge a vida de Lázaro faz a irmã ficar aflita, afoita. Logo, eu preciso entender: a dor que afeta agora a vida de Lázaro não está afetando somente na sua carne, na sua pele. A dor que afeta Lázaro afeta o seu irmão. Já tem alguém entendendo lá atrás? Eu vou de novo. A dor que afeta Lázaro afeta Marta, afeta Maria. E por que, pregador? Porque isso nos faz entender o que de fato é evangelho. E o que é evangelho? Evangelho é onde a dor do meu irmão não é a minha dor. Eu preciso rever os meus conceitos, porque a dor do meu irmão é a minha dor, a prova do meu irmão é a minha prova. Mas fica tranquilo, porque a vitória do meu irmão é minha vitória também. Meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça aqui, e eu preciso dizer para alguém: se alegre com a vitória e com o milagre que Deus vai fazer na vida de alguém. Fica tranquilo, porque Deus trabalha lá, mas trabalha por você também. Olha que lindo. O texto aqui é enfático em dizer que Lázaro de fato era amigo de Jesus. Repete comigo: amigo. Fala com voz de crente: amigo. Isso aqui mexe comigo, irmão, até porque eu preciso entender. Quando o texto faz questão de enfatizar que Lázaro pertencia, fazia parte do rol de amizade de Jesus, logo eu percebo: Lázaro aqui, me entenda, está num patamar mais elevado. E eu te explico. Jesus, enquanto esteve em terra, aonde Jesus pisava, uma multidão o acompanhava. Dessa multidão, Jesus olha e tira 70 discípulos e envia. Dos 70 discípulos, Jesus separa 12. Dos 12, a gente olha nos evangelhos, Jesus fazia questão de caminhar com 3: Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus ia, ele chamava Pedro, Tiago e João. Só que olha que interessante, a gente abre o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Eu nunca li Jesus se retirando de um local longínquo, vindo para outra cidade para tirar um discípulo de dentro da sepultura. Só que aqui no capítulo de número 11, Jesus está distante, mas ele volta para tirar um amigo. Não volta para tirar discípulo, mas volta para tirar amigo.
Já que tem alguém com a mão levantada, eu preciso liberar. Eu não vim aqui essa noite dizer que Jesus vai levantar pregador, porque pregador já tem de quilo por aí. Eu não vim dizer que Jesus vai levantar cantor, porque cantor já tem de monte. Mas Jesus vai levantar amigo dele na casa. Eu estou pregando para alguém aqui, Mateus, que talvez nunca subiu nessa tribuna, nunca pegou nesse microfone, nunca cantou em lugar nenhum, mas pode bater no peito e dizer: eu não sou obreiro, eu não sou evangelista, eu não sou diácono, mas eu continuo sendo amigo de Jesus. Tem amigo dele na casa? Tem amigos? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deus vai levantar amigo dele na casa, em nome de Jesus. Aí é interessante, eu começo a pregar agora. Olha que lindo. Jesus está distante, olha para cá. E a partir do versículo de número 4, a gente entende alguns propósitos do texto. Jesus está distante, as irmãs se reúnem, Marta e Maria se reúnem, chamam o mensageiro, manda o mensageiro ir até Jesus e lhe falar a mensagem. Qual mensagem? Que Lázaro, seu amigo, estava enfermo. Só que olha que lindo. A gente, irmãos, a gente tem que entender que é inevitável. Tem hora que a notícia ruim vai bater na porta mesmo, e a gente não tem controle sobre a notícia ruim. Tem hora que a notícia ruim bate na porta mesmo, é inevitável. Só que quando a notícia ruim bater na porta, é só olhar para a vida e para o ministério de Jesus. Porque o mensageiro chega, versículo de número 4, se apresenta diante de Jesus com a mensagem: o seu amigo Lázaro está enfermo. Mas a reação de Jesus mexe comigo, porque a gente não vai ver Jesus desesperado, a gente não vai ver Jesus amuado no canto, a gente não vai ver Jesus difamando a vida de alguém, mas ele olha para o mensageiro. E aqui eu começo a pensar, eu imagino Jesus dizendo: volta pelo mesmo caminho que tu veio e manda um recado para Lázaro. E qual é o recado? Avisa para Lázaro que essa enfermidade não é para a morte. Eu vou de novo. Avisa para Lázaro que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória seja de Deus. Sabe por que isso aqui mexe comigo, irmão? Sabe por que isso aqui mexe comigo? A Sociedade Bíblica Brasileira diz que 88% dos cristãos brasileiros não têm contato direto com a palavra de Deus. Ou seja, o cristão que levantou a mão, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem a prática diária da leitura da Bíblia Sagrada. Aí eu fiquei pensando e me perguntando: se o cristão que tem por obrigação meditar nas Escrituras e assim não faz, como é que o mundo lá fora vai ver a glória de Deus? E o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse: é através da tua luta, é através da tua prova. E eu perguntei: mas Senhor, por quê? E o Espírito disse para mim: é porque alguém vai olhar você, está passando pela enfermidade, mas veio para a quinta de primeira levantar a mão e dizer: eu dou glória pela enfermidade que eu passo, eu dou glória pela porta que se fechou. O problema da nossa geração é que a gente está dando moral demais para Satanás. E eu te provo: a enfermidade chega, põe a culpa no diabo. É não, meu filho, é Jesus te chamando para mais perto do altar. A porta se fechou, é porque Jesus reparou que aquela porta estava te afastando da presença dele. E se for preciso, a enfermidade chega, a porta fecha, mas Jesus não te pede para Satanás. Sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? Quando a gente lê o versículo 4, Mateus, versículo 4 no original, no grego, vai dar um sentido ainda melhor para o texto. É só tu pesquisar que tu vai reparar. Versículo 4, quando Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. No original é Jesus dizendo: avisa para Lázaro que ele não vai ser mais uma vítima da morte.
Eu vou de novo porque eu senti um arrepio aqui, um negócio diferente. É Jesus dizendo: avisa para Lázaro que ele não vai ser mais uma vítima da morte. Eu quero ser profeta de Deus para alguém aqui. Segura a tua mão lá no alto, vai, segura a mão lá no alto. Talvez tu entrou aqui dizendo: mas o câncer está matando muita gente. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: você não vai entrar para a estatística, meu filho. Fica tranquilo, você não vai ser uma vítima. Meu Deus. Aí é interessante que o mensageiro chega com a mensagem, e quando a gente olha o texto com carinho, a gente vai perceber: Jesus ouve a mensagem, manda o recado para Lázaro, que a enfermidade não vai matá-lo. Só que é lindo, porque quando Jesus recebe a mensagem, o texto diz que Jesus continua ainda 2 dias no local onde ele estava. Eu fiquei pensando nisso aqui, eu confesso que mexeu comigo, porque quem está mandando a mensagem aqui é aqueles que o próprio texto chama de amigo. Agora pense em nós. A gente liga para um amigo e diz: estou precisando de tu aqui, vem correndo, a situação é grave. Se o amigo me responde: daqui 2 dias eu estou aí, sinceramente, irmão, a gente ia falar: não, pode ficar bem onde é que tu está. Só que a gente precisa entender que está se tratando de Jesus, e com Jesus tudo que ele faz tem um propósito. Eu não tenho tempo para me aprofundar nisso aqui, depois o Mateus explica com calma vocês. Só que olha que interessante, eu preciso te dar pelo menos 2 razões pela qual Jesus não volta junto com o mensageiro. Primeiro, olha para cá e não se espante. A intenção de Jesus aqui nunca foi curar Lázaro. Não me olha com cara de assustado, que vai dar certo, eu vou te explicar. A intenção de Jesus aqui nunca foi curar Lázaro. Por quê? Pega isso. Dependendo da enfermidade, uma dipirona cura. Dependendo da enfermidade, tu acorda cedo, vai no posto de saúde, toma uma vacina, tá tudo certo. Dependendo da enfermidade, um chazinho de camomila resolve. Então a gente precisa entender alguma coisa aqui. O que? Jesus não queria fazer aquilo que o remédio poderia fazer. Jesus vai além do remédio, além da medicina. Jesus não volta imediatamente, porque Lázaro precisava experimentar o milagre vindo do céu. Segura a mão lá no alto, segura. Meu Deus, Jesus está soprando no meu ouvido e dizendo: você entrou aqui esta noite para viver o extraordinário na tua vida. Em nome de Jesus, vai ter milagre para a tua casa, para a tua chamada, para o teu ministério. Vai ter milagre, vai ter milagre. Se você acredita nisso, eu vou te dar 30 segundos para tu dar glória para o Deus do milagre. Meu Deus. Segundo motivo, olha para cá. Sabe por que Jesus não volta imediatamente quando recebe a mensagem? É simples. Até nos dias de hoje, a cultura judaica afirma que o camarada, quando morre, vai para dentro da sepultura. Eles acreditam até hoje que a alma fica presa dentro do corpo, na sepultura, até 2 dias, junto com aquele que morreu. Te explico. Se Jesus volta quando recebeu a notícia, quando ele chegasse e bradasse aquilo que a gente leu, Lázaro vem para fora, aqueles que estavam ao redor jamais acreditaria que ia ser milagre. Aí agora tu está entendendo, e eu preciso dizer: Jesus não está demorando a fazer na tua vida coisa nenhuma. Jesus não está demorando, fica tranquilo. Jesus vai entregar um milagre tão grande na tua mão, que alguém vai olhar para você e vai dizer: foi sorte, é porque alguém ajudou. Não, meu filho, porque eu não vivo pelaquilo que eu vejo, eu vivo de milagre. Meu Deus. Aí olha para cá, irmão, porque essa parte aqui eu confesso que doeu no meu coração. Jesus agora, passados os 2 dias, ele decide voltar. E versículo 7, versículo de número 8, parece que eu vejo Jesus. Ele vai reunir com os discípulos e ele vai dizer: vamos voltar para lá, porque o nosso amigo Lázaro está enfermo. Só que olha que interessante isso aqui mexe comigo e eu confesso que me assusta.
Porque enquanto Jesus está querendo voltar no versículo de número 7, o versículo de número 8, discípulo vai olhar para Jesus e vai dizer: ainda há pouco tentaram te apedrejar e tu quer voltar para lá. Sabe por que isso aqui me assusta, pastor? Porque discípulo aqui não entendeu nada do que é o evangelho. Me prova, pregador, estão com medo de voltar por causa da pedrada. E me desculpa a sinceridade, irmão, me desculpa ser tão indireto, só que olha para cá, me desculpa, só que quem tem medo da pedrada não serve para o evangelho. Eu vou de novo. Evangelho nunca foi, nunca vai ser para quem tem medo de levar pedrada. Como assim, pregador? Não estou entendendo, eu vou mais fundo. Evangelho não serve para quem tem medo de cara feia. Evangelho não serve para quem tem medo de caluniador, de fofoqueiro. Deixa o caluniador falar. Se é para ter milagre, eu vou com Jesus. Se é para dar lá baracá. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. E Jesus está dizendo para alguém: é só lembrar da vida de Estevão. Enquanto estava sendo apedrejado, olhou para o céu se abriu e a glória. Essa pedrada vai, meu Deus do céu, essa pedrada vai fazer você ver o céu pelo lado de dentro. Esta calúnia não te mata, mas te fortalece, te deixa de pé. Parece que eles entenderam e voltam com Jesus para Betânia. Aí é lindo, porque olha para o texto. Jesus coloca os pés em Betânia, e o texto é simplório em dizer que Marta vai até o seu encontro. E quando a gente estuda no original, a gente percebe, irmão, que de fato, olha para cá, redobra a tua atenção, que de fato a fala verbalizada pela boca de Marta é a mesma que vai sair daqui a pouco da boca de Maria. A pronúncia é a mesma, a fala é a mesma, o que muda é a maneira como vai ser falado. Só que olha para cá, porque tem gente que se aproveita disso aqui para detonar a irmã Marta. Só que olha que eu entendo que Marta aqui nesse texto tem um papel fundamental, e eu vou te provar. Quando ela se apresenta diante de Jesus, de fato ela está ansiosa, de fato ela está aflita. Só que olha para cá, a diferença de Marta para Maria é a personalidade. E não é pecado ter a personalidade diferente do outro. A gente lida com isso todo dia, toda hora, todo momento. Repara, no teu serviço dificilmente vai ter alguém com a mesma personalidade que você. A pergunta é: tu vai pedir conta por causa disso? Dentro da nossa casa, dificilmente vai ter alguém com a mesma personalidade que a nossa. Então são personalidades diferentes. Só que olha a importância de Marta no texto. Quando ela se apresenta, alguém acredita que ela está colocando o dedo na cara de Jesus e dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que eu vejo Marta aqui com o olhar espiritual no texto, caindo em si, percebendo, porque o versículo de número 28 vai dizer que ela volta para chamar Maria. É porque ela entendeu: a minha personalidade, o meu momento emocional não me condiciona no momento de estar diante de Jesus para obter milagre para dentro da minha casa. Sabe o que Marta está dizendo? Já que eu não tenho condição emocional no momento, eu vou voltar, versículo 28, e vou chamar Maria, que tem uma condição emocional melhor que a minha. Isso é fantástico, eu te explico. A gente precisa entender isso aqui, porque tem gente, irmão, que pensa que quando ele não está com o microfone na mão, o negócio não acontece. Tem gente pensando que culto só é culto porque ele prega. Tem gente pensando que o louvor só vai ser bom se ele cantar, se ele tocar.
Mas Jesus te trouxe aqui para entender. Tem dia que tu tem que sentar bem aí e ver Deus usando a vida do outro, meu filho. Sabe por que Marta entendeu o seu lugar? Porque ela sabe a condição emocional que ela está jamais ia gerar milagre para dentro da sua casa. E o que ela mais precisava no momento era de milagre. Ela entendeu: já que eu não estou numa condição emocional boa, eu vou chamar Maria. Segura. Essa atitude de Marta revela o tipo de crente que a gente precisa ser. Qual? A gente precisa entender que Deus também usa a vida do outro. Deus também fala na boca do outro. Aqui não acontece não, é só lá onde eu congrego. A nossa geração está com mania. Se é pregador fulano de tal, eu não vou. Se é ela que vai cantar, eu não vou. Como se a palavra fosse do pregador. É só lembrar de Jeremias 18. O próprio Deus se manifesta para o profeta e diz: desce à casa do oleiro, porque lá tu vai ouvir as minhas palavras. As minhas palavras. É Deus dizendo: a palavra não é do pregador, a palavra não é do profeta, a palavra é dele. A palavra. Meu Deus. Sabe por que vai ter milagre? Meu Deus, segura. É porque o versículo 28 diz que ela volta e vai chamar Maria. Ela volta e vai chamar Maria. É Marta batendo no peito e dizendo: eu tenho plena convicção que se Deus fizer milagre na vida de Maria, vai ser o meu milagre também. Segura. Ela volta e chama Maria. O que elas estão precisando é de milagre. Fala comigo, milagre. É isso que elas necessitam. Só que olha, alcançar um milagre vindo da parte de Jesus é muito bom. A gente tem que ser sincero. Só que existem princípios para se chegar ao ambiente do milagre e recebê-lo. Quando Marta volta e diz: o mestre está aí fora e manda te chamar, aqui já é o princípio do milagre. Por quê? Essa declaração de Marta para Maria dizendo: o mestre está aí fora, está te chamando, é Marta olhando para Maria e parafraseando, dizendo: o dono do milagre chegou. Ah, esse lado aqui entendeu, vou com vocês agora. O dono do milagre chegou, está aí fora e está mandando te chamar. Sabe o que Marta está dizendo? Maria, corre lá, porque aquilo que o remédio não fez, aquilo que o médico não deu conta, chegou um aí fora que vai fazer, vai falar, parar. Segura a mão lá no alto, vai, segura. Segura, eu estou pregando para alguém aqui que a medicina já desenganou, o currículo não abre porta, mas eu vim te dizer que o Deus que faz chegou na casa. Chega lá, eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo. E Deus está dizendo para alguém: eu vou fazer na tua vida aquilo que o médico não fez, que o gerente não faz, que o governo não faz. Jesus chegou para resolver. Meu Deus. Isso, abre a boca, vai. Abre a boca. Porque quem consegue resolver não é pregador, não é pastor, não é cantor, é Jesus Cristo que já chegou na casa e está dizendo: tem milagre, tem milagre, tem milagre. Abre a tua boca, vai, porque enquanto tu manda a glória para lá, Jesus está fazendo na tua casa. Olha para cá. Meu Deus. Meu Deus. É Jesus que faz, irmão. É o Espírito Santo de Deus. Isso, abre a boca. Pode mandar glória para Ele mesmo. Porque o governo tentou e não fez. A medicina não conseguiu fazer.
o teu supervisor não faz, o teu marido não consegue, a tua esposa não tem capacidade, mas tem um aqui. Jesus está aqui, irmão. Segura. Olha o princípio do milagre. Primeiro, ela acredita que aquele que está lá fora, que está chamando, é o único que tem capacidade de resolver. Segundo, o texto diz, é só tu ler, por isso que eu pedi você para deixar a Bíblia aberta. O texto diz que muitos judeus daquele lugar foram até a casa de Marta e Maria para as consolarem a dor do luto. Pega isso em nome de Jesus. Quando Marta sussurra no ouvido de Maria, dizendo que Jesus está do lado de fora, e manda chamar, olha para o texto, imediatamente Maria se levanta e vai atender a voz daquele que o chama. Pregador, não entendi, segura. Para o milagre acontecer, primeiro a gente tem que ouvir a voz do chamado. Talvez aquilo que tu tem orado tanto ainda não aconteceu. É porque Deus te trouxe aqui essa noite para você entender. Falta ouvir a voz daquele que te chama. Se for preciso, abandona tudo, ouve a voz, mas atende a voz daquele que o chamou. Aí olha o princípio do milagre. Terceiro, lembra da personalidade. Marta chega afoita, Marta chega nervosa. Olha a diferença da personalidade de Maria. Quando Maria chega, se apresenta diante de Jesus, o texto diz que ela se prostra. Era para tu ter dado um glória, mas tudo bem. Ela se prostra, ela chora. Isso aqui mexeu comigo. Por quê? Sabe o que Maria está fazendo aqui? O que, pregador? Maria está cultuando. Dois entendeu? Vou de novo. Sabe o que Maria está fazendo? Prestando culto a Jesus. O que mexe comigo, Mateus, é que Lázaro ainda está dentro do sepulcro. O milagre ainda não chegou. E Maria chega, se prostra e cultua o nome dele. Porque no culto de Maria é desse jeito. Eu não preciso ver para cultuar. Só de estar na presença dele, eu já me prostro, eu rendo glória ao nome dele. A nossa mania não é errado, não é errado, é bacana, é lindo. A gente gosta, a gente é o povo que mais gosta de fazer culto de ação de graça, é bacana. Só que a gente precisa aprender sobre o culto de Maria. Porque Maria não precisou ver Lázaro fora do sepulcro para adorar. Lázaro estava mortinho dentro da sepultura, mas ela chega, ela adora, ela chora, porque no culto de Maria é desse jeito. É Maria dizendo: se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, eu me prostro, eu adoro da mesma maneira. Até porque tem gente que só vem enquanto está precisando do milagre. Já reparou? É só na Ceilândia que tem, irmão. Aqui em Taguatinga não tem não. A gente só vem enquanto está precisando do milagre. Depois que recebe o milagre, tem muitos que nem culto de ação de graça faz. Já some para lá. É por isso que o milagre não chega. É por isso que não obtém o milagre vindo da parte de Jesus. Só que olha para cá, Jesus está nos dando uma fórmula aqui através da vida de Maria. Primeiro se prostra, adora, se preciso for derrama lágrima nos pés dele, porque pode ter certeza que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Aí ela se coloca de pé. É interessante que o choro dela foi tão comovente que o versículo de número 35 diz que até Jesus chorou. Isso é inédito, irmão. Jesus está chorando comovido pela dor que assolou o coração de Maria. Só que é interessante, ela agora de pé, depois de cultuar, ela vai verbalizar, ela vai falar com Jesus.
Olha a didática do culto de Maria. Primeiro ela se prostra, ela chora, ela adora, depois se coloca de pé para falar. Porque primeiro quem tem que falar com a gente é Ele. O cantor Arthur entendeu. É Ele que tem que falar com a gente primeiro. O culto de Maria é didático. Ela ajoelha, ela chora, depois ela se levanta e ela verbaliza. E o que ela verbaliza? A mesma fala de Marta. Qual é a fala? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que agora é diferente. Agora ela está tentando explicar para Jesus o que? A tua ausência trouxe falência para dentro da minha casa. A gente precisa entender isso, irmão. A tua ausência trouxe falência para dentro da minha casa. É isso que Maria está tentando explicar. Ela está dizendo: Senhor, a falta que o Senhor fez na minha casa fez meu irmão parar dentro da sepultura. Eu tenho um recado para alguém aqui. Meu filho, fica tranquilo, o teu casamento não acabou coisa nenhuma, a tua vida financeira não vai desabar. É Jesus que te trouxe aqui para te dizer: chama Jesus para perto, chama Ele para perto. Aí é lindo, eu encerro. Ela está verbalizando: a tua ausência trouxe falando para dentro da minha casa. Jesus, comovido pela fala, pelo choro de Maria, Ele vai perguntar: aonde o pusestes? Olha para cá, irmão, porque Jesus aqui, Ele está munido de um benefício que somente Deus tinha, que era o da onisciência. Só que olha para cá, Jesus munido desse benefício, da sua onisciência, de fato Ele sabe de todas as coisas. Tudo Ele sabe. Então a pergunta que não quer calar é: por que Ele pergunta se Ele já sabe? Isso aqui faz a gente pensar. E a Bíblia é isso, irmão. A Bíblia tem que fazer a gente refletir. Pular é bom, falar em mistério é maravilhoso. Só que primeiro a gente tem que compreender. É lindo. Se Jesus já sabe por que Ele pergunta, olha para cá, eu te explico. Eu vou parafrasear isso aqui para você entender. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está orando pela vida do filho, do marido, já tem 10, 15 anos. Senhor liberta, Senhor faz, Senhor cura, Senhor traz. Só que a maioria das nossas orações, não sei se você já percebeu, não é porque é uma reza, mas é porque é espontâneo do ser humano. Sempre quando a gente está orando por alguém que está enfermo, alguém que a gente quer ver sentado aqui dando glória para Deus, tu já percebeu que a gente sempre fala: Senhor, que seja feita a tua. A gente precisa parar e pensar nisso aqui. Se a gente está pedindo para Deus fazer a vontade dEle, é porque a gente precisa entender: nem sempre a vontade dEle vai ser igual à minha vontade. Aí eu entendo porque que Jesus perguntou: aonde puseram Maria? É Jesus tentando entrar no psique de Maria e dizer: Maria, eu já sei onde é que está a tua dor, mas tu tem coragem de abrir a boca e apontar onde é que está doendo? Porque tem gente que tem dificuldade, está olhando pelo marido, pelo filho, pelo parente, mas sabe que se Deus for fazer a vontade dEle, talvez a sepultura vai abrir e Deus vai jogar lá dentro. Não se assuste não, irmão, isso é lógica. Por quê? Porque Deus prefere ver lá na cova, na sepultura, do que perdido para Satanás. Maria, onde o colocaram? Levam Jesus até a sepultura. Olha o que o texto diz, é lindo. Porque o que o povo mais precisa no momento é de milagre. O que o povo mais deseja ver da parte de Jesus é milagre. Jesus se apresenta diante da sepultura e ele fala aquele versículo tão conhecido que toda a igreja conhece. Antes de Jesus fazer o milagre, ele vai olhar e vai dizer: tirai a. Me ajuda a pregar, irmão. Tirai a. Isso aqui é interessante, porque de fato Jesus tinha a capacidade de ir lá e remover aquela pedra antes de tirar Lázaro do sepulcro. Só que a gente precisa entender: quando Jesus manda tirar a pedra, não é porque ele está limitado no seu poder, incapacitado de ir lá e remover aquela pedra. É Jesus tentando explicar: o que vocês precisam é de milagre.
eu tenho o milagre que vocês precisam. Porque no âmbito do milagre, Jesus ele é especialista em agir. Só que quando Jesus manda tirar a pedra, é ele tentando explicar: aquilo que é sobrenatural, deixa comigo que eu faço. Mas aquilo que a tua mão alcança, faz você. Segura a mão lá no alto, segura, eu estou terminando. Jesus te trouxe aqui para dizer: falta isso aqui para tu receber o teu milagre. É só tirar a pedra que Jesus vai entrar com providência. Jesus vai entrar com milagre, com restauração. Mas a pedra quem tira somos nós. E eu encerro. Para Jesus fazer o milagre, alguém foi lá e removeu a pedra, irmão. O que me encafifa aqui dentro da minha mente, que não para de pensar quando eu estou lendo as escrituras, é que o texto não diz quem foi lá e removeu a pedra. Acreditando que Jesus era capaz de fazer na vida de alguém, porque quem removeu a pedra tinha ciência: o milagre não vai ser para mim, o milagre vai ser para Lázaro. E por que ele remove a pedra? É porque quem removeu a pedra entendeu: ainda que o milagre não seja para mim, ainda que o milagre não for para minha casa, se vai beneficiar a vida de alguém, eu faço mesmo sem meu nome aparecer. A gente precisa entender de uma vez por todas que tem coisas que Jesus vai fazer através de nós, que não precisa a gente falar, não precisa citar nosso nome no microfone, não precisa a nossa cara estar estampada em cartaz. É no secreto que Deus trabalha, é no secreto que Deus vai fazer. Fica de pé, eu encerro, fica de pé. Jesus chega no versículo que a gente leu, versículo 43, e ele clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Existem duas verdades aqui para a gente encerrar. Existem duas verdades. Primeiro, é só olhar para o texto. Quando Jesus se apresenta diante do sepulcro de Lázaro, e ele chama: Lázaro, vem para fora. Repara que ele não diz: morto, vem para fora. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque o que Jesus mais queria que Lázaro entendesse quando saísse daquela sepultura é que o momento dele era a morte, o momento dele era a sepultura, o momento dele era a enfermidade. Só que ninguém, repito, ninguém pode nos condenar pelo momento que a gente passa, até porque o momento é passageiro, mas a identidade que o céu nos dá é eterna. Eu estou pregando para alguém aqui que precisa reconhecer a sua identidade. O céu te chamou não foi para ser um traficante, o céu te chamou não foi para ser um ladrão, roubador, um bebedor, cheirador de cocaína. O céu te chamou como profeta, como ferramenta, como atalaia. Você tem uma identidade. Segundo, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O texto é simplório em dizer que Lázaro está morto há 4 dias, gente. Marta até se aproxima e diz: já cheira mal, porque de fato a carne já estava apodrecendo dentro do sepulcro. Só que quando Jesus se apresenta no versículo de número 43 e diz: Lázaro, vem para fora, repara, pulmão está parado há 4 dias, coração parado há 4 dias, o cérebro parado há 4 dias, os rins, o fígado, tudo na vida de Lázaro está parado há 4 dias. Quando ele ouve a palavra de Jesus ecoando dentro daquele sepulcro, pega isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava paralisado na sua vida, tudo aquilo que estava estacionado, vai começar a ganhar movimento. Pelo poder da palavra de Jesus. Eu quero terminar sendo porta-voz de Deus.
Pelo poder da palavra de Jesus, eu libero tudo aquilo que está estacionado na tua vida, na tua chamada, no teu ministério. Jesus já liberou uma ordem hoje. Qual é a ordem? Destrava tudo aquilo que estava travado. Destrava tudo aquilo que estava estacionado. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Eu já sinto Jesus movimentando a vida de alguém. Eu já vejo ministérios em ação novamente. Aquele que não cantava vai voltar a cantar. Aquele que não pregava vai voltar a pregar. Aquele que não entende, meu Deus do céu, o céu te trouxe aqui para dar movimento para a tua vida, mas é um movimento que vem através da palavra de Jesus. Eu quero ser profeta de Deus e dizer: tudo aquilo que está estacionado dentro da tua casa vai ter movimento hoje. A tua vida financeira vai ser movimentada. A tua vida conjugal, que tu pensou que ia acabar, Deus está trazendo um movimento. Há uma ordem liberada. Qual é a ordem, pregador? É Jesus Cristo mandando um recado para o inferno: liberta a vida de Lázaro agora. Liberta a vida de Lázaro agora. Liberta ele. A morte não tem poder. A morte não segura. A sepultura não prende. Satanás não carrega. Está sendo liberado agora. Quem tem fé para receber? Fecha teus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada, Pai. E o meu desejo aqui essa noite, meu Deus, é que o Senhor faça na vida da tua filha, do teu filho, em nome de Jesus, tudo aquilo que está estacionado, tudo aquilo que está paralisado, Senhor, que hoje venha ganhar movimento pelo poder da tua palavra. Movimenta, meu Deus, ministério. Movimenta a chamada. Movimenta a promessa. Faz o sobrenatural acontecer. Se você acredita nisso, aplauda o nome dele aí, vai.